Bom dia, amados e amadas. Acordei hoje cedinho, né? Tão cedinho assim. Ontem a gente fez um processo de imersão existencial e eu fiquei muito empolgada. Eu amo demais esse processo. Isso mudou assim a minha vida 360 graus. Foi a ferramenta que me conectou com a minha história de vida, com as minhas potencialidades. Foi a ferramenta que me conectou com o amor em todas as áreas da minha vida. Foi aí que eu realmente entendi que eu era aqui uma expressão de amor, uma natureza divina e um corpo humano aprendendo a reconhecer, a acessar o amor que eu já sou e a ampliar isso no mundo. Eu sei que isso pode parecer meio etérico demais, meio fantasioso demais, mas é exatamente sobre isso. E ontem, no processo de ontem, me vieram muitos insights. Eu acordei hoje de manhã com um texto que eu já tinha escrito quando eu me formei no curso de analista existencial. É um curso dado pela Tassi Carvalho, maravilhoso. Eu recomendo demais para quem gosta desse lugar, né? Para quem quer ser uma terapeuta existencial, para quem quer ajudar as pessoas a encontrarem o seu sentido existencial e a se reconectarem com essa verdade, que somos aqui seres experimentando o amor em diversas formas, em diversos níveis, em diversos cenários. É muito, muito, muito poderoso, todas essas ferramentas. E eu acordei com esse texto, que é um texto que eu já tinha escrito, né? A imersão existencial, ela é um diagnóstico de amor. Ela te reconecta com o amor em todas as áreas da sua vida. Ela dá materialidade a esse sentido do que é o amor no dia a dia. Bom dia, Sérgio. Eu vou até mandar para algumas pessoas, sabia? Faz tempo que eu não faço live. Vou fazer isso aqui agora. Peraí. Deixa eu ver se eu tenho... Eu nunca mais fiz isso. Mas eu vou fazer agora, né? Então, é que se eu ficar fazendo, eu demoro muito. Vou fazer só um pouquinho aqui para eu poder voltar. Pronto, tá bom. Então, a imersão existencial, ela é esse diagnóstico de amor. E eu sempre gostei do amor, sempre me chamou muita atenção esse lugar do amor, da gratidão, da contribuição com o outro, do perdão. E o tanto que isso é desafiador no dia a dia, porque a gente não é só amor, a gente não é só perdão, a gente não é só gratidão. A vida exige da gente um monte de coisas e a gente meio que se perde nesse caminho. Fica aquele desejo no coração genuíno, aquele desejo forte de fazer algo que tenha sentido. Esse fazer algo que tenha sentido, esse contribuir, né? Os adolescentes têm muito isso, querem contribuir para um mundo melhor. A gente tem essa gana, assim, quando a gente é jovem, adolescente, e depois a gente vai perdendo um pouco esse lugar. Esse lugar ele vai morrendo um pouquinho à medida que a gente vai assumindo as demandas da vida. As demandas com a família, as demandas com o trabalho, as demandas com a sobrevivência. A gente vai perdendo um pouco esse lugar e vai se perdendo no mundo também, porque ele é tão cheio de desafios, né? São tantas emoções desafiadoras, tanta coisa que a gente sente dentro e tantos inputs negativos que a gente tem, tantas energias de raiva, de medo, de ansiedade, de frustração, de dores emocionais. E a gente literalmente se perde nesse mar de sensações negativas e de inputs negativos e não consegue mais se perceber e se encontrar e realizar aquilo que verdadeiramente tem sentido para o seu coração. Porque isso existe um amadurecer, existe um adultecer que a gente fala. Sair de uma postura mais infantil, né, do agradador, ou daquele cara potente que faz tudo, do eu sou, né, vem comigo que eu faço, do cara espiritualizado, né, que tá ali, maravilhoso, só curtindo a vida, só falando de Deus. A gente vai assumindo algumas máscaras. A vítima, que tá sempre nesse lugar de estar sendo prejudicada pela vida, de estar sofrendo, de estar sempre precisando de algo, porque ela nunca é suficiente. Então a gente vai assumindo várias posturas para conseguir continuar vivendo, para conseguir levar a vida. É a forma como a nossa psique, como a nossa mente encontra para poder continuar vivendo. E isso vai desligando a gente desse caminho de amor. E aí com o tempo a gente vai sentindo
aquela falta de sentido, a gente vai sentindo aquela frustração com a vida, aquele lugar de que, né, eu queria fazer algo que fizesse mais sentido, mas eu me perco desse lugar. Então, eu começo a não ver tanto valor assim na minha vida, tanto valor assim nas coisas que eu faço, ou eu começo a viver uma vida muito no automático, seguindo aquela rotina, né, e final de semana, passo a semana trabalhando e no final de semana eu vou... O pessoal fala muito tomar uma, né? No interior o pessoal fala assim, tomar uma. Eu vou me divertir, eu vou pro barzinho. Eu às vezes exagero na bebida, às vezes exagero na comida, às vezes exagero ali no Netflix, na televisão, às vezes exagero na alegria, no excesso de alegria. Às vezes vou para um lugar de encolhimento, de ficar quieto, de não quero ver ninguém. Final de semana vou ficar quieto em casa, sem ver ninguém. Às vezes fico só ali fechadinho dentro da minha família, porque é a única coisa que realmente faz sentido, é a minha família. Então eu vou escolhendo esses lugares, assim, eu vou me amortecendo para continuar vivendo. E ali eu vivo algumas emoções de alegria, eu vivo algumas emoções de satisfação, eu vivo algumas emoções de amor nesses lugares. Às vezes, quando eu vou muito para esse lugar da tristeza, eu me desconecto muito, pode chegar a uma depressão mesmo, pode chegar a um estado mais depressivo, né? E nesse lugar a vida não faz sentido. Eu já vi muitas colegas assim no trabalho, eu mesmo já passei muito por isso, de ter um trabalho que não faz sentido mais. Eu quero fazer um trabalho que o meu coração pulse, né? Então eu quero fazer um trabalho que tem a ver com arte, que tem a ver com terapia, que tem a ver com música, que tem a ver com artes plásticas, né? Que mais? Assim, eu tô falando coisas assim, mas pode ser outras coisas também, que tem a ver com turismo, com viajar por muitos lugares, que tem a ver com melhorar a vida das pessoas de uma forma realmente mais significativa. Então eu queria estar nesse lugar, mas eu não consigo estar nesse lugar e eu não vejo sentido no lugar que eu tô. Então eu começo a passar mal mesmo, começo a ter sabe aquela coisa assim, ai meu Deus, segunda-feira eu tenho que trabalhar de novo. Gente, quando a gente trabalha com algo que a gente gosta, quando a gente está sintonizado com aquele trabalho, não tem isso. Você trabalha o tempo todo, eu tô aqui domingo, acordei doida para contar um pouco sobre isso aqui para vocês. Isso para mim aqui é trabalho, eu tô transbordando algo para vocês que faz sentido para mim. Então eu tô aqui trabalhando, deixei lá, né, minhas filhas dormindo, vim aqui embaixo, desci no prédio para poder contar um pouco sobre isso para vocês. Isso para mim não é sacrifício, isso para mim não é algo que eu vou pensar, ai meu Deus, eu tenho que ir lá fazer esse negócio porque eu tenho que contar isso, porque as pessoas têm que ouvir isso, porque eu tenho que atrair pessoas. Não é esse o meu pensamento, é realmente passar algo que faz sentido pro meu coração. E aí eu me preencho de vida, eu me preencho desse lugar de sentido na vida, porque eu aprendi qual é o meu sentido existencial, eu aprendi qual é o lugar onde eu expresso mais amor. E o meu lugar, ele tem a ver com esse lugar de auxiliar pessoas a perceberem o valor que elas são, a perceberem a contribuição que elas são para o mundo e a se alinharem com o seu fluxo existencial. Então tem a ver com esse lugar de auxiliar as pessoas a encontrarem o sentido de vida. Terapia existencial é o que eu faço hoje, tá? Eu faço só isso? Não, mas eu faço isso o tempo todo, eu faço isso a todo momento, isso me preenche de sentido em todo lugar. E foi isso que aconteceu ontem na imersão, né? Imersão existencial que eu faço. É uma imersão de 2 dias, a gente fica uma média de 20 horas com uma pessoa só, trabalhando todas as dimensões da vida dela. E a gente trabalha, eu falo que é um diagnóstico de amor. A gente tem uma parte conosco mesmo, então quem eu sou nessa existência, quais são as minhas características aqui, o que precisa de ser iluminado, curado em mim, para que eu possa sentir esse fluxo de amor por mim. O principal resultado aqui é amor próprio, o principal resultado aqui é motivação para se amar, para gostar de quem você é, para gostar do teu corpo, para gostar da tua vida, para gostar da tua presença no mundo. Sem autoestima, sem esses fios de amor conectado consigo mesmo, você não reverbera amor ao seu redor. Você não consegue ser amor na vida do outro. E aí ocorre uma coisa que é muito comum para quem tem baixa autoestima, que é assumir a máscara do agradador ou da vítima. É muito comum, tá? Ou então daquela poderosa que eu faço, eu aconteço, eu não preciso de ninguém, eu me basto, né? A gente assume esses lugares. E essa máscara da boazinha, né, da agradadora, ela apareceu muito na imersão de ontem. É um lugar que eu trabalho muito em mim também.
Eu falo que eu sou uma boazinha em recuperação, né? Aprendi esse termo com a Letícia Leão, maravilhosa amiga minha, consteladora, e ela traz esse termo, né? A boazinha em recuperação. Acho que a Ana Carolina Lisboa fala muito disso também. A constelação é uma ferramenta, uma filosofia que ajuda muito nesse lugar, a gente a ir para o nosso lugar de força. E eu não tenho amor por mim, né? Eu não consigo sentir esse amor, não consigo me sentir merecedora desse amor. Aí é muito no inconsciente, talvez você não consiga identificar na sua vida, mas os resultados disso você vai identificar. A pessoa que ela não consegue perceber esse amor nela, ela sente falta do amor do pai, do amor da mãe, do amor do irmão, da irmã. Ela sente falta ali, a parte infantil dela, aquela memória infantil, sentiu que ela não era suficiente para ser amada. Então eu começo a tentar me adequar para eu conseguir ser amada. E aí eu começo a agradar o outro, porque eu aprendo que se eu der algo pro outro que o outro quer, ele vai me amar de volta. Né? Aquela famosa frase assim, você merece a sobremesa porque você comeu tudo. Você merece ir pra festa porque você se comportou o dia inteiro. Você merece ganhar um bombom porque você foi legal, porque você fez o dever de casa. Então a gente vai aprendendo esse lugar de que eu preciso te dar algo para merecer algo. E isso é uma construção que fica na nossa mente, e aí a gente vai para um lugar de que eu preciso dar para o outro para conseguir o amor do outro. Quem sente essa falta de amor, que todos nós sentimos em algum nível, mas nem todo mundo assume essa máscara aí da boazinha, da agradadora. E na imersão, né, a gente, nessa primeira parte, o que eu preciso curar em mim, é uma coisa que fica muito forte, as máscaras que você assume, as lacunas de amor que você tem com você mesmo. E essa questão do agradador, gente, o que vai acontecer? Muito forte, você vai agradar o outro e no final você vai ficar distante de você. Então, eu adoro aqui essas florzinhas, né? Comprei ontem na festa que eu fui, adorei, assim, tô chique demais com as minhas florzinhas, eu amei as minhas florzinhas. Algumas pessoas que eu me importo muito vão dizer assim, que coisa mais boba, que coisa mais bucólica, que coisa mais... Não, vamos colocar uma coisa mais atrativa, uma coisa mais poderosa. E aí, muitas vezes, eu abri mão de colocar a minha florzinha, porque eu precisava de olhar para outro ser que valia mais do que eu, e tinha que ser igual àquele ser, para agradar aquele ser, para eu conseguir ser incluída, para eu conseguir pertencer, para eu conseguir ter a sensação de que aquele outro ser me amava. Então eu vou abrindo mão da minha beleza, eu vou abrindo mão da minha inteligência, eu vou abrindo mão dos espaços de poder, eu vou abrindo mão no casamento, né? Aparece muito isso, eu vou abrindo mão da minha postura ali dentro do casamento, eu vou querendo só dar pro outro me amar. No final, sempre vai dar ruim esse tipo de relação. Sempre, invariavelmente. No final, você vai ficar com raiva, você vai se sentir sugado, você vai se sentir injustiçado, porque esse outro, quando você dá demais, você fica maior do que esse outro. E quando você fica maior do que esse outro não consegue ficar ao seu lado, você desequilibra a relação. Você desequilibrou, é uma lei chamada lei do equilíbrio, equilíbrio de troca. Se você está muito maior, dando, e esse outro fica pequeno, esse outro vai embora, ele não consegue ficar do teu lado. Então tome cuidado com isso, é muito comum para o brasileiro, né? Essa relação de dar. A gente precisa de doar sim, a gente precisa de abrir o nosso coração para compaixão e para doar aquilo que é do nosso coração, o nosso serviço. Isso é um exercício muito importante para a gente abrir o coração. Mas é doar para quem for, é doar para a vida, é doar para a pessoa que aparece, é soltar, é o que eu estou fazendo aqui. Estou abrindo a minha voz e estou soltando aqui, eu estou doando o meu tempo, estou doando a minha energia, eu estou doando os meus insights, estou doando aqui, estou abrindo o meu coração. Eu não estou aqui na esperança de que alguém específico assista e me elogie, ou alguém específico assista e me ame, entende? Na nossa família, nas nossas relações, a gente vai muito para esse lugar de forma inconsciente. Nas nossas relações de amizade, nas nossas relações amorosas, nas nossas relações pessoais. Então, isso é um ponto cego que a gente não consegue perceber com facilidade. Mas um indicador é esse, quando você está muito se sentindo injustiçado, se sentindo vítima, sentindo que você deu muito e que o outro não retribui, sentindo que o outro é ingrato com você, pode saber que você está no desequilíbrio de troca. Você está se colocando numa posição de maior porque no fundo você tem uma carência de amor. Então você precisa de dar mais para poder receber aquilo. Você aprendeu isso. É uma formatação da nossa mente.
tá? É lindo isso aparecer na imersão, aí aparece isso é o que eu preciso de curar em mim, uma das coisas que aparecem. Isso é a materialização do amor. Então, para eu ter mais amor próprio por mim, para eu me preencher de mais amor, o que eu preciso de curar em mim? O que eu preciso de fazer? O que eu preciso, para qual direção eu preciso de ir? E quando você entende isso, nesse caso, ela falou assim para mim: nossa, eu já tenho 50 anos fazendo isso. E foi contando tanto de vezes que aquilo deu ruim, né? E agora, como é que eu faço diferente? Agora é treinar esse outro lugar. É você entender, né? E os indicadores ajudam muito. Toda vez que está se sentindo injustiçado, pode saber que tem um desequilíbrio ali. Ou você não está se posicionando, você não está se posicionando, não está estabelecendo limites. Porque tem uma carência aí de amor dentro. Então, muito importante saber disso, né? E aí você vai aprender a caminhar, você vai aprender qual o sentido de mais amor na sua vida. Qual é o sentido da vida que você tem mais fluxo existencial. Olha que delícia isso. E aí a gente tem um mapeamento também desse amor nos relacionamentos. Então, como eu posso ter esse equilíbrio de troca, ser esse amor nos relacionamentos? Quais são as características em mim que eu vim ofertar para o outro, que eu sou luz para o outro? E quais os meus desafios? Então, tenho que unir as minhas características aqui com os meus desafios, as minhas habilidades. Uma habilidade minha, eu lembro quando eu fiz esse exercício, tem uma ferramenta que chama Mestre dos Mestres, que ela é muito fundamental nesse mapeamento. Eu tenho lives aqui que eu ensino sobre ela. O Mestre dos Mestres, ele mapeia as suas habilidades, os seus desafios e os pontos que você tá de alergia, né? Os pontos que você tá se desviando desse equilíbrio. E aí eu lembro que o meu era muito forte, assim, a questão da obediência. Eu sempre fui uma pessoa muito obediente. E há pessoas que eu considerava que sabiam mais do que eu, que estavam em espaços de poder. Eu nunca fui aquela pessoa que disputei espaço de poder. E aí vinha o desequilíbrio. Eu era tão obediente ao outro que eu me anulava. Aí eu estava em desequilíbrio, eu estava no excesso da obediência. E o que eu precisava de aprender era obedecer a minha voz interna, obedecer a essa guiança interna dentro de mim. Eu sempre fui muito intuitiva e sempre tive essa habilidade, né, de ir para dentro. Então eu precisava de ir mais para dentro e ouvir a guiança interna para então realizar, ouvir o sentido do meu coração. Esse era o meu equilíbrio ali. E nas relações, quanto mais eu fizesse isso, mais elas se equilibravam. Porque eu saía desse lugar da anulação e desse lugar de ouvir um outro que era maior do que eu. E passaria a ouvir... Vou só passar aqui Pronto. E passaria a ouvir a vida dentro de mim. E aí sim eu estar em equilíbrio com esse outro. O que ele fala é importante, mas não é o fundamental para eu tomar decisão. O fundamental para eu tomar decisão era a forma como eu me percebia dentro. Era o que eu ouvia dentro. Eu comecei a treinar esse lugar. É maravilhoso. Maravilhoso. Comecei a treinar esse lugar e foi uma libertação familiar em relação à minha mãe, em relação à minha irmã, meu pai, em relação às minhas chefes, em relação em casa, com a minha relação familiar. Foi uma libertação. É o fluxo onde eu sou mais amor. Então, o que eu preciso de ser luz para o outro? Eu sou luz nesse lugar de guiança, de mostrar para o outro que é possível eu entrar para dentro, eu sentir essa guiança interna e eu ir por um caminho conduzido pela minha própria sabedoria. Isso é uma habilidade que eu tenho e que eu vou desenvolvendo ela mais e mais. Outra habilidade que eu tenho é de comunicar. Então, é de expressar, é de mostrar os meus insights. Hoje eu tenho um grupo onde eu posto lá os textos que vêm, os insights que vêm. Isso aqui tudo fruto de insight, de experiência de vida. Eu tenho as lives aqui que eu sempre faço, eu sempre estou compartilhando. Meu YouTube tá cheio de playlists lá. Tem mais de 100 lives, tem mais de 40 práticas de meditação lá, para quem quiser. Eu tenho em casa, no trabalho, onde tenho oportunidade com as pessoas, eu converso sobre isso. É claro que eu não fico tentando convencer ninguém, nem levando, porque aí eu estou em desequilíbrio. Mas todas as pessoas que chegam, que querem saber um pouco mais, que fazem uma pergunta, eu estou aberta para poder falar sobre isso para as pessoas. Porque eu entendi que isso é minha expressão mais alinhada de vida. É onde eu contribuo mais nos relacionamentos. Então eu vou sempre para um lugar de equilíbrio, vendo o outro como um ser completo, como um ser que tem todos os recursos necessários para poder vencer os desafios da vida dele. Ele é um ser completo como eu. Aí eu passando a ter essa postura que eu aprendi aqui, no meu mapeamento,
eu começo a ter relacionamentos mais nutritivos, mais saudáveis. Eu começo a saber quem sou eu, quem é o outro, o que eu tenho de habilidade. Quanto mais eu oferto a minha habilidade, mais a minha habilidade se expande e mais eu inspiro o outro, mais eu auxilio, mais eu contribuo. Mas não pode ser desse lugar de pretensão de ajudar, assim, de que eu tenho que consertar o outro. Tem que ser do lugar genuíno, porque isso é o meu caminho existencial. É auxiliar pessoas com o conteúdo que eu tenho, com as ferramentas que eu tenho, com a minha experiência de vida, a se alinhar mais dentro com esse divino, com essa guiança interna, com esse sentido de mais valor e de mais amor, tá? Para mim, Deus é sinônimo de amor. Missão 2, o amor nos relacionamentos, o que eu preciso de aprender nesse fluxo de dar e de receber. Aprender a amar e ser amado. E aí eu tenho uma missão 3, que também a gente consegue mapear ali, que é o amor ao meu servir, o amor à minha contribuição, o amor à minha entrega. Quantas questões a gente tem no nosso trabalho, né? Quando eu aprendo a olhar as minhas habilidades como uma entrega para a vida, eu mudo o foco. Eu entendi que eu tinha tantas habilidades profissionais, ali a gente mapeia todas elas. Pelo que as pessoas te elogiam mais, pelo que as pessoas pedem ajuda para você, o que você é bom, que você não tem confiança, não tá ali reconhecendo aquilo, o que você tem para entregar para o mundo, onde você estiver. Não precisa de você fazer uma transição de carreira para você entregar seus dons e talentos. É claro que muitas pessoas vão querer fazer transição de carreira, né? Vão querer transitar ou conjugar 2 trabalhos, 2 formas, 2 propostas, mas o importante é você entregar seus dons e talentos onde você estiver, no local que você estiver, com quem você estiver. E você só consegue fazer isso quando você reconhece eles, quando você reconhece que aquilo é habilidade que você adquiriu com a vida e que você pode ser luz na vida do outro e na sua vida, ofertando mais e mais. O prazer, ele está na entrega. Quando eu entrego algo que eu amo e me sinto colocando isso em movimento, o prazer, ele é na hora, seu coração abre na hora. Quando eu estou focada em entregar, seja para quem for, né? Essa história do cliente, do perfil de cliente ideal. Isso existe, mas isso é papo para depois. No primeiro momento eu preciso de destravar essa entrega. Eu preciso de reconhecer aqueles dons e aqueles talentos que eu tenho. De novo, o meu talento para entrar para dentro, para meditar, para comunicar, todas as ferramentas de espiritualidade que eu aprendi ao longo da minha existência, toda a minha habilidade no serviço público, né? Aprendendo a fazer projetos, a estruturar documentos, a conversar com pessoas que já têm assim, mestrado, doutorado, pós-graduação, né? Tem toda uma habilidade ali social, de convivência, a gente vai aprendendo. Tudo isso é instrumento para eu poder servir. Quando eu aprendo e reconheço isso, reconheço o amor em mim, reconheço os instrumentos e as ferramentas que eu tenho e me reconheço como instrumento da vida aqui. Muda tudo. Eu viro aqui um canal de amor para mim e para o outro. Olha que lindo isso. Você tomar essa consciência na vida, muda a sua realidade, muda a sua história. E outro ponto é o amor a Deus, o amor à vida, o amor maior, né? O amor que eu tenho enquanto uma representante da vida aqui. Pensa, esse corpo aqui, ele é um corpo físico. Ele é alimentado por uma consciência. Deixa só o cachorrinho latindo ali. Tô literalmente na rua, gente. Lindo, né, esse lugar? Eu aprendo a entender que eu sou uma consciência aqui encarnada. Tô num corpo físico. Eu tô vivendo uma experiência aqui. E existem muitas outras pessoas vivendo essa experiência também. No núcleo central de todos nós existe uma consciência que habita esse corpo, o meu sopro de vida, a minha natureza divina. E quando eu entendo isso, quando eu começo a compreender que eu e o outro somos a mesma coisa, a gente veio de um mesmo lugar, a consciência que me habita, habita ele também, a diferença é os níveis de acesso que eu tenho a essa consciência. É os níveis de acesso que eu tenho a esse amor. É o quanto eu consigo sentir e expressar esse amor em mim. O tanto que a sombra está mais forte, né? A identificação com a sombra está mais forte ou não. Mas quando eu começo a perceber isso, eu começo a ter outra dinâmica com a vida. Eu começo a me sentir pertencente. Pertencente à humanidade. Pertencente a uma história que é global. E essa sensação de pertencer a esse todo muda tudo, muda tudo. Eu passo a ver o outro com mais amor. E eu passo a pensar como eu posso ser mais amor nessa engrenagem cósmica aqui, nessa experiência divina. Eu passo a julgar menos, eu passo a aceitar mais, eu passo a entender a vida como um elemento maior. Porque a vida, ela cuida não é só de mim. Por exemplo, a minha dinâmica familiar aqui,
Eu não dá para pensar só no que é bom para Lívia. É bom para Lívia, bom para o meu marido, bom para as minhas filhas. Tem que ser algo que seja bom para todas essas pessoas, porque nós somos um coletivo aqui. Então a vida, ela pensa em termos maior. Ela não pensa só no que é bom para uma pessoa, é o que é bom para aquele sistema, para aquele conjunto. E a vida ela vai se equilibrando e vai se harmonizando naquela direção. E quanto mais eu me sinto pertencente a essa vida, mais eu me entrego a ela. E mais eu aprendo a aceitar e a tomar posse também do meu lugar aqui enquanto uma representante da vida. Eu passo a me entender num manancial maior, é como se eu estivesse dentro de um mar e fosse uma gota desse mar, ou uma onda desse mar. Eu estou imerso num manancial de puro amor. Eu aprendo a perceber isso e a me aprofundar nessa sensação. A imersão, ela te reconecta com todos esses pontos de amor. Então, o que eu preciso de curar em mim, o que eu preciso de aprender a amar e a dar amor nos relacionamentos, o amor ao meu servir, a minha entrega aos meus dons e talentos, o reconhecimento daquilo que eu já tenho para entregar e o reconhecimento meu enquanto instrumento da vida aqui, enquanto um representante da vida e a vida nesse cenário maior, o comando da vida. Eu passo a confiar mais na vida e a entrar em fluxo com ela. Então eu aprendo a perguntar para a vida, eu aprendo a perguntar para Deus, para o amor, para a força da vida que existe em mim. Qual o caminho mais sábio? Qual a atitude mais correta? Eu aprendo a sentir dentro de mim. E a gente faz todo um tratamento para a cura de blocos emocionais, de dor, que são muito fortes e estão fazendo o seu coração reverberar mais com a dor. Então, se eu tenho um trauma lá, eu casei uma vez e fui traída. Eu tenho esse trauma da traição. Eu fui traída por algumas amigas, eu fui traída por algumas chefes. Aí eu tenho esse trauma, ele fica reverberando ali. Então eu não vou confiar de amar, eu não vou confiar de me relacionar com alguém. A gente trata isso, a gente trata e abre espaço para você entender isso de uma forma maior, a gente ressignificar tudo isso. Isso é possível de fazer. Então, estou falando tudo isso aqui para te dizer que é possível você viver uma vida mais alinhada com quem você é. Você de fato é um ser de amor e você veio aqui expressar essa luz que você é para o mundo. Amor e luz, né? Amor e sabedoria. Isso está dentro da sua natureza divina e você pode aprender a acessar mais ela no seu coração e menos as suas dores emocionais. Você pode aprender a ver esse complexo existencial como uma experiência de vida aqui. Então ela não é tão visceral as coisas que acontecem, sabe? Aquele negócio assim, se alguém morreu, eu morri junto. Se eu perdi o emprego, acabou minha vida. É algo mais flexível, porque são experiências. Isso a gente vai aprendendo e quando a gente aprende a enxergar a gente mesmo e a vida de um cenário maior, tudo muda. E você também aprende no dia a dia quais são os pontos que você precisa trabalhar. Então ela é muito ampla e ao mesmo tempo ela é muito cirúrgica nas questões do seu dia a dia. Estou falando isso tudo aqui para vocês porque eu vejo realmente a diferença e a necessidade de falar sobre isso. Quanto mais pessoas estiverem na luz, quanto mais pessoas estiverem alinhadas com seu sentido existencial, quanto mais pessoas estiverem conscientes daquilo que elas têm para entregar e elas entregarem nesse sentido de contribuição com o mundo, com o universo, como o sol, que entrega a sua luz para todo mundo, como a terra, que entrega o seu dom de germinar para todo mundo, de acolher, como as flores que entregam a sua beleza para quem passar. Quanto mais pessoas estiverem assim alinhadas com o que vieram fazer, conscientes das curas que precisam realizar, aceitando essas curas dentro de você, fazendo essas curas, entregando elas para o mundo, mais o mundo prospera, mais luz a gente tem, mais harmonia a gente constrói, mais paz, mais equilíbrio, uma vida de mais amor, uma vida de mais fluxo, uma vida de mais alegria, que é no mais profundo que todo mundo quer viver. Então, eu acho muito importante a gente saber que existem ferramentas para isso, tudo tem solução. Você não precisa de ficar na dor, no sofrimento, na limitação, ou nesse lugar de exigência, de perfeccionismo, de autocrítica, de excesso de fazer, de excesso de poder, né? O poder tá... Eu tomo o poder todo para mim, porque a vida falhou comigo, então eu tomo o poder todo para mim e me responsabilizo por tudo. Esse é um lugar muito pesado, muito pesado. Como aquele lugar também de a vida falhou comigo, é melhor não fazer nada para eu não errar de novo, para eu não sofrer de novo. Então eu dou todo o poder para o outro poder acertar e eu só ir junto, né? Eu só pego carona. É um lugar também muito dolorido, porque você abre mão de você. E você não precisa de ficar nesse lugar, existem ferramentas.
existem práticas, existem muitas ferramentas de condução do seu ser para esse sentido de mais amor, para que você consiga expressar no mundo isso, mais autoestima, relacionamentos mais saudáveis e mais nutritivos, uma relação com a vida de mais paz, de mais aceitação, de mais carinho e acolhimento, de mais obediência àquilo que é sagrado e divino em você, uma relação com a vida de mais coletividade, de mais cooperação, porque você entende que você e o outro são a mesma coisa, a gente está todo mundo aqui no mesmo barco, se o barco afundar, afunda todo mundo. Então é meu papel exercer aquilo que eu tenho de dom, de talento, de conhecimento, de experiência, de história de vida. Isso é luz na sua vida e na do outro, você toma posse disso. E é quando você toma posse disso, o seu desejo é entregar, o seu desejo é transbordar para o mundo isso que você entende que faz o bem, o seu dharma, o seu sentido existencial, aquilo que você tem de mais incrível no seu coração. E aceita as curas, porque as curas fazem parte. Imagina, tem vários quartos escuros dentro de mim, né? Então, quando eu comecei a falar, eu tinha problema de hipotiroidismo. Eu tinha hipotiroidismo, eu tomava remédio há muitos anos, eu tinha muita gastrite. E dois sintomas muito fortes de anulação da minha voz, questão aqui de expressão no mundo, né? O hipotiroidismo, então aquele lugar de que eu abafei. E a gastrite, esse lugar de perda do poder pessoal. Então, não confiar na minha ação, no meu poder, no meu sol aqui, no meu poder de realizar no mundo. As duas coisas eu sentia muito, só que eu não sabia que eu sentia isso. Eu sentia só a frustração, o medo, a raiva, a angústia, aquela sensação de que eu era sempre pequena e que eu tinha que sempre estar perto de alguém forte, porque senão alguém ia me bater, Eu via pessoas me batendo, eu via pedras caindo em cima de mim, eu via cenas na rua de eu ficando meio enlouquecida, eu tinha medo de enlouquecer. Era muito forte isso. E aí tudo isso memórias de coisas que eu tinha vivido e que eu precisava de trabalhar. Quando eu comecei a entender, me alinhei com isso, entendi que espiritualidade era o meu caminho, não tinha outro, porque tem várias ferramentas que a gente usa, uma delas é o mapa de nascimento. No mapa de nascimento já está claro ali, minha motivação de vida é 7 e meu destino é o 7, que é o número da espiritualidade. Aí tem outra ferramenta que é do eneatipo, também um 7, também um número da espiritualidade. Eu nasci numa vida totalmente cercada de espiritualidade, com práticas espirituais desde pequena. Então assim, não tinha como, eu tinha que assumir esse lugar e unir ele com a matéria, unir ele com a fisicalidade, unir ele com o mundo normal. Esse era o meu papel aqui. Quando eu comecei a fazer isso, a tireoide acabou, a gastrite acabou. Olha que milagre! Puro, parece milagre, mas é exatamente isso. É claro que eu fiz terapias energéticas, eu fiz movimentos, eu fiz sessões de teta, healing, eu fiz sessões de apometria, que me auxiliaram muito a limpar essas memórias e abrir espaço. E eu decidi me movimentar naquela direção. Quando eu entendi que eu precisava de fazer aquilo, que aquilo era cura para mim, tudo o que eu queria era fazer aquilo. E aí eu enfrentei muitos desafios. Eu lembro das primeiras lives, eu chorava muito. E eu fazia EFT, é uma prática que tem aqui no meu canal do YouTube, eu ensino a fazer ela. E quem quiser aprender mais pode entrar no canal do André Lima, maravilhoso, é um professor de EFT, tem muitos cursos, muitos vídeos lá. Essa ferramenta ajuda demais. E eu fazia muito EFT liberando aquele medo, liberando aquela vergonha, liberando aquele lugar de anulação. Eu fazia muito, eu chorava muito. E eu via essas cenas de paredão, de pessoas me atacando, tinha medo do que as pessoas iam falar de mim. Era muito forte isso, muito forte. Mas eu sabia que aquilo eram memórias, eu entendi que aquilo eram memórias, que aquilo eram construções da minha mente, que aquilo era algo que estava ainda presente em mim, mas que não era a verdade de fato. Que se eu conseguisse sair daquele lugar, se eu conseguisse abrir aquele lugar, eu entrava num lugar de mais fluxo. E foi nessa confiança que eu fui. E aí eu fui pedindo para a vida ajuda, né? Fui aprendendo a meditar todos os dias, a entrar ali e realmente pedir para a vida me auxiliar, fazer práticas e decidir, pedir mesmo, como eu posso ser mais amor hoje? Como eu posso curar essa dor? Me auxilia, me cura. E a vida foi me mandando cursos, a vida foi me mandando pessoas, a vida foi me mandando parcerias, a vida foi me mandando muitas coisas, entendimentos. E eu tive grandes professores que me auxiliaram muito, né? Nesses últimos anos, eu posso citar 3 professores maravilhosos assim na minha vida, mas porque eu decidi, eu conectei todos esses plugs e decidi e entendi
que aquele era o meu lugar, né? Eu sou uma pessoa inteligente. Ai, ai. E eu decidi que eu precisava de caminhar naquela direção. E quanto mais eu caminho, mais eu me curo, né? Então, foram muitas curas de coisas somatizadas no meu corpo. Garganta, estômago, a parte sexual também de candidíase, né? Eu tinha muita também, labirintite. Eu sempre falo isso porque é muito importante a gente saber. A gente somatiza muitas coisas no nosso corpo. E algumas coisas são profundas, vão demorar um pouco mais. Persista, porque elas não são reais. E se elas estão aparecendo é porque é momento de você curá-las, é momento de você iluminá-las, é momento de você ressignificá-las. E aí conta com a vida para fazer isso, mas toma a sua decisão diária. Faça aquilo que é necessário. E você saber de tudo isso, ter esse mapeamento e saber qual é o seu caminho existencial, uau, isso dá assim uma potência de vida e uma abnegação, uma aceitação das curas que precisam de ser realizadas, que nem todas são instantâneas, tá? Esse processo da tireoide, eu acho que eu levei aí 1 ano mais ou menos, e aí ela sumiu total, a gastrite também. Então, agora eu tô no intestino, né? Eu contei na live passada que eu tô agora na cura do intestino, que também tem a ver com medos profundos, com esse lugar de que não é seguro viver no mundo. Tristezas profundas, existenciais, que tem a ver com a genética, que tem a ver com a minha carga existencial, que tem a ver com a forma como eu fui criada e com a minha alimentação também. Tudo junto, tudo vem junto, tá? Então, tudo é possível melhorar, tudo é possível avançar, tudo é possível curar. E se a vida está te mostrando curas, se entregue a elas, porque é momento de se curar. Graças a Deus, né? Ontem eu falei com a minha colega, assim, que ela estava atendendo ela. Ela falou assim, mas eu acabei que eu fui abandonada. Eu falei, graças a Deus, porque você não conseguiu dar fim nessa relação. A vida te auxiliou e deu fim nela para você, porque ela não te nutria mais. Você tinha curas ali para fazer que você não estava enxergando. Então, graças a Deus que você conseguiu sair dessa relação, que a vida te ajudou. Então, no final, tudo é bênção, tudo é lição, né? Bênção e lição. E nesses 3 anos que eu tô mais focada nisso, que eu fiz todos esses processos e tô mais focada nisso, eu posso contar inúmeras curas e inúmeros desapegos. Tive que desapegar de muitas coisas e tive que entender as coisas de um movimento mais amoroso, mais amplo, mais sábio da vida. Então, eu tive que acionar muito essa energia do raio dourado, que é forte em mim, que é a energia da sabedoria. E também, quanto mais eu ensino, quanto mais eu expresso, quanto mais eu falo, também, né, tem essa força do raio dourado forte, que é o raio do professor, do mestre, mas eu aprendo também. Então, é tudo uma forma de a gente ir se curando. Existem partes nossas que estão precisando do nosso auxílio. Eu assisto as minhas lives, porque vários insights que vêm ali são para mim mesmo, para a Lívia que está ainda num pontinho ali de dor, né, para memórias da Lívia, para memórias da minha criança, que precisam daquela ajuda, que precisam daquele apoio, e elas vêm de uma parte mais sábia, de uma parte que já está em mais equilíbrio, em mais sabedoria, em mais amor. E eu preciso de acessar essa parte. Se eu não acesso ela, se eu fico só acessando só a Lívia, que é, né, pressa, eu lembro que eu tinha muita pressa de fazer, eu entendi que eu queria fazer, eu que tinha muita pressa de fazer aquilo. E esse lugar, ele me levou para muitas dores, né? Porque era um lugar de apego, era um lugar de controle. Então, eu queria que aquilo acontecesse e eu ia fazer tudo para aquilo acontecer. E a vida foi me ensinando, calma, é no tempo certo, existem coisas para amadurecer dentro. E agora eu tô me sentindo mais madura do que eu estava há 6 meses atrás, do que eu estava 1 ano atrás. E com certeza daqui a 6 meses eu vou estar mais madura do que eu tô hoje. Basta a gente ir continuando e caminhando. Então, gente, é sobre isso. Assistam, tem bastante lives aí Eu vou organizar, a gente vai ter um trabalho agora lindo de organização de todo o conteúdo que eu tenho. Então vai ter mais conteúdos pequenininhos, curtinhos. Vai ter mais direcionamento, assim, entendimento daquilo que eu realmente faço, que o meu trabalho é um trabalho de conexão com o amor em todas as áreas da sua vida. A imersão, ela traz essas replugagens e as outras ferramentas trazem essa liberação, essa cura da alma para que você possa acessar mais essa sabedoria dentro e expressá-la no mundo. É um trabalho muito profundo, muito poderoso e de alinhamento existencial. Então, desfrute disso, aproveite, é uma oferta da vida para você. Está aí disponível no meu YouTube, tem várias coisas, tem lives, tem práticas, tem vários insights existenciais, tem muito conteúdo lá já. Tem mais de 100 lives, como eu falei, mais de 40 práticas de meditação. Então,
Tem muita coisa disponível. Desfrute, use isso no seu dia a dia. É gratuito isso tudo. Se você quiser um atendimento comigo, aí é pago, mas tem muito conteúdo gratuito ali para você se beneficiar, para você se nutrir, para você expandir a sua relação com a vida, para você encontrar esse lugar de amor, né, de centro, de humildade, de presença e de canal da vida aqui, para você entrar em fluxo com o seu rio. Um excelente domingo para vocês, né, meus amores aqui. Ai, você tá aqui, amada. Um beijo para vocês. Gratidão, minha amiga, você é luz, você também, minha amada, parceria maravilhosa aí. Excelente dia, vou deixar aqui gravadinho, tá? E aí vocês podem também passar para outras pessoas. Eu sempre coloco no YouTube também, porque eu acho que o YouTube ajuda, né? E em breve teremos conteúdos organizados, teremos muitas coisas lindas aqui que vai ajudar muito vocês também. Excelente dia.